Há quase um ano, o setor de cana-de-açúcar registrava um dos piores incêndios nas lavouras do país, com mais de 400 mil hectares atingidos pelo fogo, de acordo com a estimativa da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, a Orplana. Em São Paulo, o estado que mais produz cana do Brasil, brigadistas morreram no combate a incêndios. Recentemente, foi lançado em Uberaba um manual de combate a incêndios em canaviais, que está disponibilizado de forma gratuita para toda a comunidade. E um dos autores do manual está aqui no estúdio para falar com a gente. Anderson Passos é coronel veterano do Corpo de Bombeiros, mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, especialista em normas de segurança e gestão de emergências. Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo ao Agro Paranaíba. Bom dia, Bruno. Uma alegria muito grande estar aqui para falar do manual, que é uma obra inédita no país, que viemos estudando, eu e Ronaldo Lopes, que é o colega com quem eu escrevi o manual, extremamente experiente nessa área dos combates a incêndio. Então eu dizer que é uma obra inédita, a gente vem estudando isso desde 2018. É muito grave a questão dos incêndios em canaviais na nossa região e não havia nada escrito tecnicamente a respeito disso. Então a intenção do manual é ser uma ferramenta para que os produtores, as pessoas que estão no campo lidando com as lavouras de incêndio, as lavouras de cana, possam ter uma referência técnica nos momentos de incêndio para atuar de forma segura, como a gente acabou de dizer, as mortes no campo em razão desses incêndios, mas também diminuir a contaminação ambiental que é tão grave em razão desses mesmos incêndios. Agora a gente voltando aqui, existe uma diferença, queimadas, incêndios, era bom que você explicasse um pouquinho isso. Tá joia. O fogo é quando ele está controlado, ele nos traz benefícios, né? A gente coloca o fogo numa vela para acendê-la, no fogão, na nossa residência, mas quando esse fogo sai de controle, aí nós chamamos de incêndio. No campo, genericamente todo mundo diz queimadas, mas as queimadas elas são previstas em lei e elas são realizadas em algumas condições específicas para situações previstas em lei, de maneira técnica. Os incêndios não, aí eles são causados, 99,1% deles causados por ação humana, viu, Bruno? Apenas 0,9% são causados por ações naturais, por causas naturais, que são os relâmpagos, os raios. Então, tudo que está controlado é fogo, o que está fora de controle é incêndio. Como é que surgiu então essa ideia? Essa ideia de criar um manual que não tinha nada realmente sobre isso, já escrito, né? Sim. E foi uma parceria com o Ministério Público e outras entidades que vocês desenvolveram todo o conteúdo para que esse manual fosse publicado. Exato. Aqui estão reunidas as melhores técnicas que nós identificamos em termos de eficiência e de segurança para servir às pessoas que vivem aí anualmente combatendo os incêndios e principalmente prevenindo. Esse manual ele foi desenvolvido em parceria com o Ministério Público Estadual do Meio Ambiente, com a Associação das Usinas de Cana, com a INPAR, que é uma ONG ligada justamente à questão ambiental. E nós viemos então tentando agora, após lançado, fazer essa divulgação para que esse manual possa alcançar a maior quantidade de pessoas e essas informações sejam úteis principalmente para a prevenção, Bruno. Nós reforçamos que a melhor técnica de combate é a prevenção dos incêndios. E uma das técnicas é o aceiro, né? Gostaria que você falasse um pouco também sobre essa técnica. A gente até já trouxe uma reportagem aqui no Agro Paranaíba explicando, né? Justamente nesse período agora, que é um período de seca. Exato. O aceiro é aquela faixa de terra sem nenhum tipo de vegetação. Parece uma estrada rural, onde há ali uma interrupção da vegetação para que o fogo, se por acaso alcançar uma das margens, ele possa então ser extinto. E a largura desse incêndio, a largura desse aceiro, ela deve ser pelo menos o dobro do tamanho da vegetação que está ao lado. Então, se você tem uma vegetação de 1 metro de altura, 2 metros de largura de incêndio. Isso vai depender da inclinação do terreno, do tipo de vegetação, das condições climáticas, é claro, daquela região, para que esse aceiro ele possa ser construído de maneira técnica e eficiente. Outra técnica é o contrafogo. Sim. O contrafogo é uma técnica muito eficiente. No caso dos incêndios em canaviais, muitas vezes o contrafogo ele vai ser a primeira das técnicas a ser utilizada. E ele consiste em ser uma antecipação da queima. Quando você tem talhões de cana que estão incendiados, é possível fazer um fogo, atear fogo numa outra extremidade, para que essas duas frentes de incêndio, aquela que está sendo combatida
e essa técnica do contrafogo, ela se encontra em algum ponto e ali haja a extinção dos materiais, porque o incêndio, Bruno, o incêndio florestal, ele é guiado por 3 elementos. A topografia, que nós não temos controle sobre ela, a meteorologia, que também nós não temos como interferir sobre ela, e também pelos combustíveis. Aí sim, retirando os combustíveis, é mais fácil, é mais eficiente o combate nos incêndios florestais, em especial nos incêndios em canaviais. Anderson, essas técnicas elas já estavam assim tão claras para os brigadistas ou é uma novidade? Eu falo assim, o aceiro a gente sabe que já é uma técnica bem antiga, sim, né? Mas o contrafogo é uma técnica utilizada no cotidiano também? Ou Olha, não? ela é utilizada, mas o que a gente percebeu é que, primeiro, que cada local havia ali a sua cultura de fazer o contrafogo de uma forma ou de outra. E a gente percebeu que havia necessidade de unificação, para que todos tivessem acesso às melhores técnicas, para que fosse mais eficiente. Então, nós trazemos aqui não só as noções de contrafogo, mas também as queimas prescritas que podem ser feitas. Essas queimas prescritas, elas são utilizadas, nós chamamos de corta-fogo, o nome é até muito parecido, ou aceiro negro, existem vários nomes para isso, que são faixas que podem ser queimadas nos limites das propriedades, para que também, mais uma vez, esse material combustível seja interrompido no momento do incêndio. A diferença é que o corta-fogo, ou o aceiro negro, ele deve ser feito com antecedência, no momento onde o clima está mais favorável, nos meses anteriores, onde a umidade está mais alta, onde o vento não é tão grande. Então, a prevenção bem feita e as técnicas de combate bem aplicadas vão permitir a redução da contaminação ambiental, redução dos riscos e a redução dos prejuízos. Nós tivemos algumas mortes registradas, principalmente aqui no estado de São Paulo, de brigadistas, né? É possível a gente falar por que aconteceram essas mortes? Talvez eles não estavam tão preparados, ou é o próprio desespero do momento em que eles não conseguem parar para pensar uma estratégia para fazer o combate? Bruno, difícil generalizar. O que a gente pode dizer é que nos momentos de emergência, nós seres humanos temos a tendência de fazer aquilo que a gente está treinado a fazer, ou aquilo que o instinto nos impele a fazer. Então, o que a gente percebe é que em todos esses casos, ou não havia rota de fuga, ou as pessoas não tiveram ali o controle emocional para decidir com segurança, porque em grupos que estavam ali reunidos no combate, algumas pessoas conseguiram tomar atitudes corretas, com controle emocional, seguindo ou o instinto ou o treinamento que havia feito. E já, infelizmente, outros trabalhadores, eles correram para o incêndio, eles se desorientaram no momento da fumaça, porque a gente não pode deixar de perceber que as chamas, elas atingem num segundo momento, quando a pessoa está próxima ao incêndio. A fumaça vai atingir antes, o ar quente vai atingir antes e pode tomar da pessoa ali a orientação no terreno, a condição de saúde para ela tomar as atitudes corretas. Então, é preciso ter rotas de fuga bem definidas e capacitação, né? Utilização de EPIs, uma série de coisas. Imagino. Agora um problema, pensando na questão da cana-de-açúcar, ali, dos canaviais, é a palhada, né? Fica sempre uma quantidade muito grande e isso, para o fogo, é uma maravilha, né? Exatamente. Com a proibição quase total da colheita da cana, utilizando o fogo como técnica de manejo, utiliza-se agora então a cana crua. E a cada colheita, aquela palha vai sendo depositada no solo. Como a cana-de-açúcar é uma gramínea alta, que ela é colhida em ciclos de colheita e rebrota, que vão aí há 7, 8, 10 anos muitas vezes, essa serrapilheira, que é essa camada de material combustível, vai só aumentando. Como ele é muito fino, abaixo de 7 milímetros, Bruno, basta 1 hora, com baixa umidade do ar, mesmo que você tenha molhado aquela palha, ela vai se equilibrar com a umidade do ambiente e vai estar em condições de pegar fogo. Então, os incêndios nas palhadas são muito sérios, muito graves, e são eles que têm feito a maior quantidade de vítimas
nos últimos anos que nós estamos vendo, não só aqui em Minas Gerais, mas em toda a região canavieira daqui do centro-oeste e do sudeste do país. Agora, o agosto é o mês realmente em que a gente tem o maior número de registros de incêndios, né? Na verdade, é setembro. A partir do mês de julho, a partir do dia 15 de julho, tradicionalmente essa região do país começa um período de estiagem mais severa. E a gente precisa então entender que o risco de incêndio vai aumentando muito. 3 fatores são muito importantes. E a gente pode dizer aqui a regra dos 30, que é para todos terem em mente essa referência. 30% de umidade do ar ou menos, 30 graus de temperatura ou mais e a velocidade do vento também de 30 km por hora. Se esses 3 elementos se configurarem, nós temos o triplo 30, que é uma condição muito favorável aos incêndios. Então é preciso ter muito cuidado. E essa condição, ela prevalece praticamente ao longo de todo o período de estiagem e chegando no ponto crítico ao mês de setembro, que reúne anualmente e tradicionalmente, apenas em setembro, 50% de toda a área queimada no ano inteiro. As usinas, elas já têm um trabalho de prevenção? Isso já é comum também, né? É comum fazer as capacitações, agora com o manual é um reforço a mais para que sejam feitas capacitações voltadas especificamente para a cana-de-açúcar, porque as técnicas de combate a incêndio florestal já são muito conhecidas, mas, como eu te disse, é um manual inédito que trata especificamente de capacitação, de orientações para a cana-de-açúcar com essas peculiaridades que eu acabei de mencionar. Então as usinas têm isso, nós lembramos que os incêndios eles são muito recorrentes, e é preciso, além de combater, registrar os dados para que a origem do incêndio ela seja conhecida, porque, Bruno, os incêndios em canaviais eles vão passando entre propriedades, eles passam nas áreas de proteção permanente, passam para áreas de pastagem e vão destruindo ali uma vasta gama de vegetações. Passado o incêndio, Bruno, é muito importante lembrar, fazer laudos técnicos para garantir o direito desses proprietários que foram atingidos pelos incêndios para que nas ações de reparação, nas multas e tudo aquilo que possa vir desses incêndios, os direitos ali sejam preservados e as pessoas que causaram ou que foram ali, que não tiveram a devida cautela, elas possam ser responsabilizadas nas medidas em que, claro, tomaram ou não providências para zelar pelo seu patrimônio. Bom, Anderson, gostaria que o senhor explicasse, então, né, de que forma que o telespectador pode encontrar o Manual de Combate a Incêndios em Canaviais. Tá, joia. Bom, esse manual está sendo distribuído gratuitamente pelo Ministério Público do Meio Ambiente em Uberaba e tem também, quem não tiver essa oportunidade, né, de solicitar e receber o seu exemplar impresso, tem 2 outras formas. Gratuitamente, ele pode acessar online pela internet e se ainda assim ele quiser um outro formato, ele pode baixar o e-book gratuitamente na Amazon. Então basta procurar por esse título, ele vai encontrar na internet gratuitamente ou condição de baixar. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Anderson. Sempre às ordens. Bom dia. Bom dia. Recebendo então o Anderson Passos participando conosco aqui no Agro Paranaíba.